começando mais um RafaCast. E aí, como vocês estão? Hoje estou super animada. Sabe por quê? Porque hoje vamos receber dois convidados super importantes. Hoje vamos receber Jaqueline e Chaysten. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Falei o nome certo? Sim. Difícil, né? Não podia ser um nome só complicado, né? Tinha que ser dois, né? Pra poder complicar tudo aqui hoje, né? Não, mas qualquer coisa eu vou revendo de novo. Eu vou pegar a manha, não se preocupem. Ai, que bom. Então, meu nome é Jaqueline. Fico muito agradecida e muito feliz de poder participar aqui do seu podcast, né? Tô bem, me sentindo muito feliz mesmo com essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre como eu trabalho, como que é a minha desenvoltura hoje dentro das redes sociais e também poder contribuir aqui com todo mundo que assiste o seu canal. Quero agradecer também o convite. Obrigado, Rafa. E vai ser um prazer poder contribuir um pouco mais aí com todos que vão escutar esse podcast. A gente também está muito feliz por receber vocês e espero que vocês gostem bastante das nossas perguntas. E voltem mais vezes. Com certeza. É só chamar. Bom, mas vamos começar? Vamos lá, ué. Primeiro quero saber, o que vocês fazem? Vamos lá, então. Hoje eu tenho uma empresa onde eu tenho um sócio e nós fazemos uma parte de produção de conteúdo na área da educação voltada para o desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E ali nós desenvolvemos produtos e serviços para atender a demanda do mercado, que hoje na área das emoções, na área do desenvolvimento espiritual, nada voltado à religião, mas sim ao próprio desenvolvimento em si. Que chique! Nossa, mas bastante coisa, né? Uhum. Então, Jaqueline, eu já atuo dentro das redes sociais, eu faço produção de conteúdo, inclusive ajudo pessoas a se tornarem um pouco mais criativas, como você deve ter visto da minha rede social, dentro do Instagram ali. Mas, além disso, eu também trabalho com algumas empresas na parte de estratégia. Eu trago a parte de estratégia de conteúdo e aí eu direciono a pessoa que quer aparecer na internet a trazer conteúdos que chamam a atenção e que tragam resultados também para o perfil da pessoa. Mas, minha gente, eu quero saber como é que vocês se conheceram, porque um trabalho do outro não é meio diferente, assim. Como é que vocês se conheceram? Foi na academia. Na academia? Mas o que vocês são um do outro? São namorados? São noivos? São maridos? Mulher? São amigos? São ficantes? O que vocês são? Então, eu trabalhava como personal. A minha formação é em educação física, especialista na área de movimento humano. E eu trabalhava na academia quando eu conheci a Jaqueline. Nós tivemos um relacionamento durante 7 anos e em pouco mais de um mês nós finalizamos, mas somos amigos e apoiando sempre um ao outro. É sobre isso. Sim. Ok, eu vou acreditar. Pode acreditar. Porque assim, nós nos conhecemos na academia e um dos motivos de eu estar no mundo digital também tem contribuição do Chaysten. Já vou trazer um pouquinho de todo o contexto aí, de como que a gente começou nesse universo. E assim, uma das coisas que aconteceu foi, minha formação é em ciências contábeis, então eu sou contadora também. Então, eu me formei em ciências contábeis e me especializei em gestão financeira e controladoria. Sim. E em 2016, se eu não me engano, eu comecei a buscar um pouquinho mais sobre esse universo digital e tudo mais. E quando eu entrei na academia e conheci o Chaysten, ele estava nessa busca também, só que isso foi em 2018. Quando a gente se conheceu. E ele tava... Já faz bastante tempo. O mercado então. digital era mato, não tinha ninguém ali ainda, tava começando. Então um motivou a outro a começar. Isso, nós apoiamos um ao outro, né? Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer e fomos juntos. E foi exatamente isso. Então, no momento que a gente se encontrou, ele me trouxe essa visão que ele estava buscando, que ele estava indo para São Paulo, inclusive ele estava indo para fazer uma mentoria com o Joel J. Sim. E aí, na época, eu nem sabia quem era o Joel J, nem nada. E falei assim, não, então tá bom, né? Vou embarcar nessa aventura, né? E acabei começando a ir pra mentoria junto com ele em São Paulo. E foi lá que começou o start pro universo digital. Porque até então, eu trabalhei muito tempo como CLT, dentro de algumas empresas, né? Na parte de contabilidade. Sim. Só que quando eu já estava querendo fazer esse processo de transição, certo? Estava querendo fazer esse processo de transição já de trabalhar para mim. Na verdade, eu já estava dando consultorias, né? Já tinha saído do trabalho de CLT, já tinha começado a trabalhar, ser autônomo, né? Digamos assim.
E aí, como ele estava buscando esse mundo digital, eu falei assim, é uma coisa que também eu já estava estudando sobre, então eu falei assim, não, vou embarcar nessa. E a gente acabou começando a fazer a mentoria com o Joel lá em 2018, né? O Joel, ele, inclusive, ele tinha pouquíssimos seguidores quando a gente conheceu. 10 mil. É, por aí. Era, tipo, nem era uma figura tão pública como hoje. Sim. E daí pra lá a gente começou, né, esse movimento. E uma das coisas que acabou me fazendo querer entrar mais pro digital foi entender que o poder de escala, o poder que a gente tem quando a gente está no digital de atingir milhares de pessoas. E com o trabalho, vamos dizer assim, sem estar no mundo online hoje, é muito mais difícil. É. E mesmo, tipo assim, o trabalho de vocês sendo um pouquinho oposto, assim, ainda tem uma conexão entre o trabalho de vocês, assim? Além de vocês, é claro? Sim. Sim. Até porque, assim, muita coisa é voltada para o ser humano. Uhum. Então, quando a gente pensa no digital, muitas das vezes a pessoa fala, o algoritmo não sei o quê, porque tá sempre me boicotando, porque meus conteúdos não estão sendo entregues. Mas as pessoas muitas vezes esquecem que atrás disso existe o quê? Pessoas. Então, você precisa aprender sobre comportamento humano. Então, quando você entende o que aquela audiência quer, o comportamento daquela audiência, você começa a entender como o seu mercado funciona. Então, aí que está o segredo. Então, assim, tem conexão, eu diria que diretamente. E às vezes a gente sempre faz uma troca. O que é que você acha disso aqui? Eu preciso o cliente tal está me pedindo isso aqui. Aí eu sempre reviso, coloco a minha visão, coloco toda aquela postura, né, que a gente tem como profissional para rodar, e ali a gente consegue também ter várias ideias. Isso é muito bom, porque quando você começa a entender que por trás de um celular existe o ser humano, Sim. Fica muito mais fácil de você direcionar o que você quer trazer de conteúdo e comunicação. Qual o sentimento que você Sim, quer passar? Exatamente, porque quando você fala só por falar, vamos dizer assim, né? Tem muitas pessoas que elas não têm essa consciência, que é o que ele acabou dizendo, que tipo, faz o conteúdo ali, mas sem pensar e fica culpando, tipo, o algoritmo, culpando tudo isso, mas ele esquece que por trás daquela câmera ali, por trás do celular, existe uma pessoa. E é como ela se comporta com relação ao que você produz de conteúdo, com relação ao que você traz de informação ali, que vai dizer se vai ser entregue ou não o seu conteúdo. E muita gente não entende isso, tem essa dificuldade. Só um comentário aqui rapidão. Você já viu a novela Cheia de Charmes? Cheia de charmes. Eu sim. Uhum. Posso? Você parece muito aquele galã lá que é cantor. Eu não lembro o nome dele agora. Eu não lembro. Eu acho que eu sei quem que você tá falando. Aquele lá que era cantor. Eu acho que isso é um elogio. Então, muito obrigado. Você é galã, eu falar. Depois eu vou pegar uma foto dele pra eu te mostrar. Eu quero ver. Se for eu colocar lado a lado, eles são iguais. Você vai Sério? ver. Não, vou pegar uma foto depois pra te mostrar, pegar lado a lado. Como é que é o nome do ator? Agora eu não lembro. Eu não lembro nem o nome assim do... Eu quero ver, eu vou... Não, mas são iguais. Sério? Iguais. Legal. Obrigado. Não, mas voltando aqui, né? Eu quero saber quais foram as maiores dificuldades que vocês já enfrentaram na carreira de vocês. Pra mim, assim, dificuldade... O processo de transição de carreira é sempre uma dificuldade que a gente enfrenta. Não tem como. E eu passei e ainda estou passando, que é um processo de adaptação. Então, no momento em que eu decidi, que eu comecei a entender esse universo digital, comecei a entender como funciona tudo, eu comecei a buscar mais conhecimento e a estudar, e me aprofundar sobre marketing, sobre toda essa questão de conteúdo. E até então eu atuava como contadora. Então, fui contadora até hoje, né? A gente não deixa de ser. Inclusive, estava fazendo declaração de imposto de renda recentemente. Então, esse processo de transição é um processo que eu acho que é um desafio que a gente tem para poder... porque você sai da profissão ali, você deixa de exercer de certa forma, mas aquilo não sai de você, né? Só que aí hoje, pra mim, eu consigo encaixar tudo dentro do universo que eu trabalho, porque eu pego, é como se eu pegasse um quebra-cabeça, né? Eu vou juntando as peças, porque eu tenho uma visão do todo. E o digital, ele me impossibilita isso, entendeu? Conectar várias áreas aqui dentro e trazer de informação para os meus clientes.
E isso de certa forma, hoje é para mim é muito gratificante poder usar todo o conhecimento que eu tive nesse processo que eu passei de transição de carreira. E você, Chay, eu vou chamar de Chay. Pode ficar à vontade, manda ver. Eu inventei aqui o apelido. Eu não sei, eu não inventei não, mas... Não, pode Fica mais chamar. fácil, Chay. Realmente pode. as pessoas chamam Eu de tô Chay. tentando pensar ainda no seu, mas não se preocupa. Jaque? Pode ser. Então, com relação à dificuldade, eu concordo que a transição foi um momento muito complicado, assim, de dificuldade, mas, assim, como gestor, dono de empresa, também mão de obra para achar pessoas qualificadas, pessoas que estão querendo realmente trabalhar. Nossa, para mim é uma dificuldade muito grande. Exatamente. O maior desafio das E eu acho que eu me considero autodidata, né? Então, assim, sempre que eu precisei aprender algo, eu já fui, já busquei, já estudava e aplicava. Mas uma das coisas no início que foi um pouco difícil foi achar conhecimento. Porque foi todo mundo meio que descobrindo. Hoje a gente tem muito curso, tem muito evento, tem muita coisa acontecendo que consegue te dar toda uma base, todo um suporte. Mas lá atrás, ali, 2017, 2018, quando assim eu estava mexendo, começando no digital, meu primeiro produto no digital foi um produto de emagrecimento, que eu fiz com uma nutricionista, gente. E a gente não sabia nada como fazer. Esses dias eu olhei o site, quando eu olhei eu falei, meu Deus do céu, que coisa feia. Mas é um processo que você vai crescendo, você vai aplicando, você vai aprendendo, vão chegando novidades, vão chegando coisas novas e com isso a gente vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo. E eu acho que assim, a parte mais difícil, resumindo, eu acredito que é respeitar o tempo. Sim. Eu acho que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, esperar o tempo da maturação e do desenvolvimento. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Acho que o processo, né? Eu acho que as pessoas querem resultado Essa sempre. Isso é uma das coisas, é um dos desafios que eu enfrento até mesmo com clientes, entendeu? Sim. Porque as pessoas querem resultado rápido. E no digital não funciona assim. Tem todo um Tem todo um processo, né? É. Tem todo. Pode ser que aconteça de você fazer algo e que viralize, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas não. Até isso acontecer, né? É igual a gente pega aí grandes influenciadores como o Whindersson Nunes e outros, né? Quantos conteúdos eles produziram? Quantos conteúdos eles produzem? E quantos desses conteúdos realmente são virais? Sim. E aí as pessoas não conseguem ter esse discernimento. Então acaba que as pessoas têm essa dificuldade de ter esse entendimento e respeitar o processo, né? Vamos lá, tem que ter calma, tem que ter paciência para conseguir ter o resultado. E como é que vocês fazem para criar uma abordagem, né, de um conteúdo assim, autêntico e envolvente pro público? Porque, tipo assim, tem que passar uma mensagem, tem que passar um sentimento, assim. Como é que vocês fazem? Então, uma das coisas que eu trago para os meus clientes é direcionar. Então, o que eu faço? Eu acho que tem que ter autenticidade. E além disso, eu dou o direcionamento para que as pessoas, para que eles entendam que o que é a dor do seu cliente ali? Para quem que você está falando? Com quem que você está conversando ali do outro lado? Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de produzir conteúdo porque ela não entende com quem que ela tem que falar. E aí ela começa a fazer conteúdos que, não, tô falando para várias pessoas. Não, peraí, com quem que você tá conversando? Sim. Então, para você conseguir fazer um conteúdo que vá prender a atenção da pessoa ali do outro lado e vá prender a atenção da pessoa certa para engajar com o seu conteúdo ali, para engajar com você tem que saber com quem você está conversando. E essa é uma das orientações que eu dou. Agora eu vou um pouco mais fundo ali, porque nós falamos que por trás do celular existe uma pessoa, então Sim. entender quem é essa pessoa, entender o comportamento é fundamental, assim, é o primeiro passo para tudo. Qual é a minha audiência, né? Com quem eu falo. Então entender esse perfil é o primeiro passo, mas também a autenticidade, igual a Jaque falou, é um ponto importante porque você precisa trazer as suas características, precisa ser você. Porque no longo prazo, a gente está falando ali de 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Quando você veste uma máscara, você não consegue sustentar ela. Um personagem é muito difícil de ser sustentado por muitos anos. Então, é ser você, é ser quem você realmente acredita. Você tem que levar a sua voz para o mundo, entendeu? Então, assim, o que eu acredito é olhar para dentro e falar assim,
pô, o que eu acredito? O que para mim faz sentido? A partir daquele momento, você começa a dar o primeiro passo. Então, eu acredito que, sei lá, vamos criar uma causa aqui, por exemplo. Você gosta de animais, defende os animais e acredita naquilo. Então, todo mundo que for contra aquilo já não vai conectar com você, que não se importa com animais, que maltrata animais. Então, você começa a ter um segmento, você começa a nichar o mercado que você quer conversar, entendeu? Então, eu falo para quem gosta de animais. Ali, vão conectar quem, entre aspas, se identifica. Então, identificando ali, a pessoa fala, nossa, que legal, a Rafa fala sobre animais, fala assim, é legal, ela dá dicas para cachorro, para gato, para qualquer pet que você tem. Aí as empresas começam a observar também que a Rafa fala sobre isso, é interessante esse movimento que ela está fazendo. Então, empresas do segmento vão entender que a sua audiência está bem qualificada para aquele processo e fala assim, Rafa, vamos fechar uma parceria, vamos fazer uma collab, nós dois aqui, porque você tem a audiência, eles têm o produto e você pode conectar os dois. Então, quando isso acontece, você começa a entender o processo. Então, você precisa passar por essas etapas, né, de entender quem é você, o que você quer falar para o mundo, entender quem é a sua audiência e comunicar de maneira correta. Ah, mas como é que eu faço isso? É teste. Todos os dias na minha empresa a gente testa, a gente valida conteúdo, a gente valida processo. E não existe fórmula mágica. Não existe. Não existe porque fórmula o que mágica, funciona para a Jaque não vai funcionar para mim, porque a minha audiência é totalmente diferente. Às vezes eu falo com o público na minha empresa, o meu sócio ele é à frente da produção de conteúdo, eu faço a parte de gestão. A nossa audiência é 35 a 60 anos. Então são pessoas adultas e idosas. Então, nessa faixa etária, eu não posso falar com gírias, eu não posso falar com uma linguagem muito informal, porque vai totalmente desconectar para uma audiência que, por exemplo, a sua audiência às vezes é um público mais jovem. É o famoso... E aí é legal você falar essas pequenas gírias, falar... E aí, galera, tudo bem? Se eu falar e aí, galera, pra mim... Minha audiência vai falar assim... Quem é você, né? O que você tá aí falando? Então é muito sobre isso. É igual aquela questão, né? Como é que você vai vender carne pra vegano, né? Não tem jeito, né? Basicamente. Não tem jeito. A pessoa vegana, ela não vai consumir conteúdo que tá falando sobre carne, né? Então não tem jeito. E é bem por aí mesmo o que o Chayster trouxe. Que, assim, essa questão de você conseguir entender o que a pessoa do outro lado ali, com quem você está conversando, faz com que você consiga ter um alcance e ter engajamento, né? Porque se você está falando com pessoas que não têm conexão, que não estão ligadas com o seu conteúdo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, às vezes, as pessoas não têm esse discernimento e acabam se perdendo aí na hora de produzir conteúdo para as redes sociais. E atualmente, que tipo de conteúdo vocês acham mais eficazes, assim, para bombar, assim, essas coisas nas redes sociais? Eu acho que isso vai depender de cada perfil. Porque, assim, cada perfil tem um tipo de conteúdo que vai conectar ali, entendeu? Mas não tem meio que um padrão, assim, não? É cada um mesmo? Exatamente, porque, por exemplo, se o que o Charles acabou de falar, no perfil que ele trabalha hoje, a audiência dele não vai se conectar se ele chegar lá... Não vai se conectar. Então, não tem... Existe o formato é o que eu acredito que hoje... Pensando em formato, vamos falar de formato que eu acho que é até mais fácil. Pensando em formato, eu acredito que hoje o formato de vídeo conecta bastante. Porque hoje a gente percebe que as pessoas não têm muita paciência para ficar lendo, para poder ficar vendo as coisas ali. Tá tudo muito rápido, é muito instantâneo. Então, o formato, eu acredito que seja o de vídeo. Agora, o conteúdo, principalmente. O conteúdo, aí eu já acredito que vai depender muito do perfil que a gente está falando. Eu percebo dessa forma. Bom, para mim, eu concordo com a Jaque, porque você vai ter que... Eu falei agorinha que a gente precisa testar. E é o que a gente passa na empresa todos os dias. Todos os dias você vai ver meme, você vai ver
uma conversa direta, você vai ver criativos que a gente está numa praça andando, você vai ver conteúdos onde a gente está tomando café, enchendo negócio e conversando. Então, o que dá certo? Aquilo que você testa e a sua audiência tem resposta imediata, que a sua audiência gera identificação. Então, por isso que é importante você testar várias vezes e ali, naquele processo, você falar assim, ó, aí a importância de você aprender a ler os números da sua rede social. Dados, né? Análise de dados, ela vai te dar as respostas importantes que você busca. Isso aqui teve alcance, isso aqui... Como é que foi as curtidas disso aqui? Por que as pessoas estão compartilhando? Todo mundo compartilha porque gera identificação ou com ela ou com o outro. Isso aqui parece com tal, isso aqui parece com a Rafa, vou mandar para ela. Então, esse tipo de comportamento, ele precisa ser identificado e a partir disso você começa a produzir mais conteúdos daquele formato em específico. Mas tem alguma coisa que dá certo? Se eu dançar no meu Instagram, não vai dar certo. Mas, por exemplo, sei lá, uma blogueira que faz conteúdo, sei lá, para venda de roupa, para festas e eventos, que é dançarina, é total sentido. Então, o formato ele vai depender muito do que você vai entregar e de como a sua audiência vai reagir àquele conteúdo produzido. Exatamente, né? Não tem como você falar assim, esse aqui é o formato certo, que todo mundo tem que fazer. Sim. Até porque você também, de certa forma, perde a sua autenticidade, né? E eu acho que o que faz você crescer dentro de uma rede social é você ser autêntico hoje em dia, porque tá todo mundo cansado da superficialidade. E pra mim, eu vou falar por mim, tá? Que pra mim eu acho que é um saco, desculpa a palavra, mas assim, você tá ali, rolando ali o feed, rolando ali e vendo todo mundo fazendo a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aí, o que aconteceu agora recente. Teve o boom lá da questão do pessoal falando de bebê reborn. Todo mundo postando conteúdo, não interessa o segmento, não interessa a área de atuação. Bob Good, todo mundo pensando Bob bem de Good. Bob Good. Bob Good, nós falamos de Bob Good. Bob Good. Aí, além do Bob Good, aí tem a questão da separação da Virgínia. Sim. E aí todo mundo falando a mesma coisa. Até perfis que não tem nada a ver, que não tratam sobre isso, que não falam sobre esses assuntos. Falando exatamente sobre isso. Bom, o papo tá muito bom, mas que tal agora a gente ir para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta? Combinado. É isso. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta com mais RafaCast.